Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Parabéns à iniciativa do Paratório Livre. Espetacular. Acho que ideias fazem toda a diferença. O logo de vocês eu acho incrível, né? Um pensador mostrando que ideias têm peso. E tem mesmo. Ideias são mais poderosas que exércitos, como dizia Vitor Hugo. Essas discussões aqui, como essa aqui, estão mudando o Brasil. A gente está fazendo efeito, finalmente. Depois de muitas décadas de socialismo puro, né, a gente está conseguindo ter voz e fazer mudança. Porque Vinícius, um a um mesmo. Não tem carona. A gente acha que há soluções de cima para baixo, podem resolver uma marretada. A gente já tentou marretada sempre e nunca funciona. Tem que vir de baixo para cima. A questão é que o trabalho é maior. Você tem que, né, conversando um a um, as pessoas vão tendo sua mente mais iluminada e aí se encantam em querer fazer melhor para o Brasil. E aí a gente começa a fazer a diferença. Não tem outra solução, leva tempo mesmo, tem que ter paciência, e iniciativas como o Parlatório Livre são fundamentais para essa mudança. Bom, pessoal, aqui o Steven falou um pouco de a gente analisar causas fundamentais, né, do nosso problema. Eu acho que esse é um desafio interessante, que eu, então, vou por esse caminho, porque eu concordo com o Steven. Steven, aliás, que eu acompanho desde que eu entrei na universidade, quando ele escrevia na Veja, ele estava falando aqui para a Renata agora, que eu acho ele um garrincha, de vez em quando ele fala um negócio genial, às vezes ele fala umas coisas meio malucas, mas de vez em quando aproveita que ele foi embora. De vez em quando ele dá de garrincha, mas, bom, causas fundamentais, pessoal. A gente viu aí a farsa dessa semana, a farsa do julgamento do TSE, e viu as entranhas da nossa democracia operando, né? Você vê que o resultado foi político. Se fosse técnico, obviamente, não caberia esse tipo de decisão, obviamente. Então, a gente tem uma democracia que é isso que está aí. Quando a gente fala assim, não, mas a gente tem que defender a democracia é o sistema menos pior de todos, né? Como dizia o Churchill. Então, poxa, a gente tem que... Só que cada um tem uma ideia de democracia diferente, né? A gente, quando fala de democracia, quer defender certos valores, como liberdade, instituições fortes, Estado de Direito, etc. Mas a democracia que a gente tem aqui é uma democracia, em primeiro lugar, que é o significado fundamental de democracia, que é você votar, e aí a maioria decide. Só que isso, muitas vezes, dá na tirania da maioria. E se votar, apertar um botão a cada 4 anos, realmente endereçasse as causas fundamentais do Brasil, seria proibido, não tem a menor dúvida. Apertar um botão a cada 4 anos não endereça as causas fundamentais do que a gente tem que resolver. É um jogo que a gente acredita que, olha só que bonitinho, vamos apertar um botãozinho a cada 4 anos, vai para casa, deixa na mão dos políticos, e deu no que deu. Até os empresários que são sujeitos, né, os empresários decentes, aqui me refiro, que ainda existem no Brasil, que acreditaram que, veja bem, olha aí, os políticos começaram a fazer alguma coisa de bom no início dos anos 90, vamos deixar na mão deles. Aí deu no que deu. Eu vejo a quantidade de empresários que se arrepende, Paulo, de ter delegado e não ter feito nada, e agora está vendo derreter o patrimônio que eles construíram, agora acordaram. Mas não adianta nada, você tem que fazer isso o tempo inteiro. Então, essa democracia que a nossa Constituição permite, nossa Constituição é intervencionista e permite que os políticos possam fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. E, além de tudo, indo mais fundamental ainda, que eu acho que é importante a gente colocar coisas mais fundamentais para a gente refletir, existem 2 classes de cidadão no Brasil. 2 classes. A classe dos governantes e seus amigos, poderosos que têm o poder, e a classe dos servos que obedecem como nós, que temos que abaixar a cabeça. Aí você vai falar, como assim, Hélio? Mas o que você está falando? Que diabo que você está falando aí? Estou dizendo o seguinte, por exemplo, se você pega a propriedade de uma pessoa, vai lá e tira à força a propriedade de uma pessoa, isso é roubo, não pode. A regra para nós é que, obviamente, isso não pode, não é permitido. Só que se o governo vai lá e institui 82 impostos em cima de você, tira a tua propriedade, sem o seu consentimento, sem que você concorde com aquilo,
dizendo só que você apertou um botãozinho, talvez você tenha apertado um botãozinho de vez em quando, isso aí está legitimado. Então, quando é para eles, está ok. Quando é para nós, não pode. Se você escraviza uma pessoa, bota lá numa confecção, pega um boliviano, pega lá, bota 1 ano para trabalhar na tua empresa lá e não deixa o cara sair, ele não pode sair, você escraviza o cara, isso é proibido, obviamente. Isso é escravidão, trabalho escravo e tal. Mas, se é alistamento militar, pode. Não, aqui, todos os garotos de 17, 18 anos, pode vir aqui, está obrigado a trabalhar aqui para o militar. Pô, que 2 pesos, 2 bancos, quer dizer, tem cidadãos mais privilegiados. Se você pega uma nota aí, essa foto da garopa que a gente tem na carteira, foto da arara azul, sei lá o quê, se você pega essa nota de real, imprime na sua casa, na tua impressora, bonitinho, que imprime muito bem, e tenta passar essa nota, você é um falsificador safado. Mas se é o Banco Central produzindo lá o dinheiro, sem lastro nenhum, está tudo certo. Gente, e mais do que tudo isso, eu estou falando muito conceitualmente, mas pega a Previdência Social. Tem a Previdência Social do pequeno, nossa, com regras muito mais severas. Agora, tem lá a regra deles. Os caras têm estabilidade no emprego, aposentadoria integral, uma série de benesses e outras coisinhas e tal. Então, no Brasil, essa democracia, essa farsa de democracia que a gente tem, cria essa 2 classes de cidadão. Deixa eu fazer a minha canequinha funcionar aqui um pouquinho. Desculpa, Renata, mas a garganta seca é a tirania de quem está monopolizando o microfone. Obrigado, Renata, obrigado. Bom, o Luiz Felipe falou muito bem do tal cidadão eleitor. Se a nossa Constituição restringisse ao máximo que o governo pode fazer, o que acontece é que o consumidor, ele vota comprando. A gente vota o tempo inteiro, gente. Você vota escolhendo o restaurante onde você vai, você vota escolhendo o produto, o supermercado onde você vai comprar, você vota o tempo inteiro. A gente tem que ser mais consumidor e menos eleitor, porque se você é eleitor, você está apostando de novo nessa coisinha de apertar um botãozinho e deixando para os caras decidirem. Esse é o problema fundamental do Brasil. O consumidor brasileiro, gente, ele hoje, mesmo o pequeno, ele tem celular, tem geladeira, tem fogão, tem internet, tem televisão. O que ele não tem é o que a gente delegou para os políticos fazerem, educação e saúde de qualidade. Essa é a diferença. Se você deixa no nosso bolso para nós resolvermos, a gente vai resolver do nosso jeito e aí consegue comprar coisas que a gente precisa. Se você deixa uma democracia como essa, que tira do pequeno mais de 50% da renda dele, que podia estar no bolso dele, prometendo educação e saúde de qualidade, vai dar nisso. Por isso que a gente tem um sistema como esse. Né? O Roberto Campos dizia o seguinte, que a política, deixa eu ver aqui, eu até anotei essa... Ele dizia o seguinte, o governo é um aglomerado de burocratas e políticos que almoçam poder, promoção e privilégios e só na sobremesa pensam no bem comum. É isso. Só que nem no bem comum eles pensam. Na sobremesa eles vão pensar no que ele precisa dar de migalha para o eleitor para ele ser reeleito e continuar no poder. Essa é a verdade. Quem somos nós para pagar de moralista e dizer que o eleitor brasileiro, o pequeno, na hora da eleição não vai lá pleitear seu galetinho, seu puxadinho, não sei o quê. Quem somos nós para... Ele está vendo o Brasil loteado para os poderosos, loteiam a renda dele, pelo menos ele quer, na hora da eleição, ir lá, poxa, então me dá pelo menos uma migalhinha, pelo menos, para votar em você, já que o sistema é esse que vocês combinaram. Pelo menos me dá. Quem sou eu para condenar moralmente um sujeito que faz uma coisa dessa? Que é a força da esquerda e do Lula,
que é essa dependência e contar que a migalhinha que pinga nele vai continuar. Mas eu acho que o brasileiro, como a Medelene colocou aqui, na pesquisa da PPC Abramo, já acordou para isso, já está entendendo que essa é uma grande farsa, tá certo? Onde essa desculpa de distribuir dinheiro para quem, para o necessitado, essa justificativa de que você precisa do Estado fazendo isso aí é desculpa para lotear o governo, para você dar todas as armas para o governo, e aí eles loteiam isso e fazem o quê? Em primeiro lugar, pegar 45% da tua renda na média, e no caso do pequeno é maior, tá? Mas na média do Brasil, 45% do que você ganha vai para o governo. Por que 45%, Hélio? Porque é 34% de carga tributária, 34%, 35%, mais quase 10% de déficit público, que no fundo representa imposto que você tem que pagar. Então, já na partida, já começa esse troço. Aí depois, você tem mais 7% na média dos últimos 10 anos, sei lá, de inflação, que é outro imposto inflacionário, é um imposto também. Mas, sobre isso, você tem toda a burocracia e a regulamentação que foi falado aqui no primeiro painel, que, para nós, como consumidores, a gente acha que não é muito importante, porque é meio invisível para nós, porque a gente chega num supermercado, você vê lá uma opção de produto, você não consegue ver o intervencionismo, mas o intervencionismo está atuando para limitar a variedade de produtos que chega para você e o preço do produto que chega para você. Por isso que a gente paga 2, 3 vezes o preço de qualquer outro país decente. É o fruto do intervencionismo que é invisível para nós, né? Eles têm um negócio chamado preços controlados, né? Eles falam, não, tem certos preços que o governo controla. Na verdade, são nomes bonitos que eles dão, né? Porque é controlado, mas eles dão nome de administrados, tabelados, regulamentados, monitorados. É tudo nome para disfarçar, mas de novo, é esse intervencionismo maluco, essas reservas de mercado para proteger certos interesses. Esse intervencionismo se soma. Nós vamos pagar, por mais que seja invisível para o consumidor, nós estamos pagando esse preço, por menos variedade, por produtos mais caros. Então, você vai fazendo a conta, os 45%, mais o 7% de inflação, mais tudo isso que representa o intervencionismo, é por isso que a gente está na desgraça que a gente está. Bom, as soluções que estão sendo apresentadas hoje, digo não nessa sala, mas fora dessa sala, agora, não, tá bom, vamos rejeitar o socialismo puro, como a gente teve, mais puro, como a gente teve nos últimos 30 anos, e vamos fazer um socialismo mais light. É o que eu estou falando o seguinte, agora, ao invés do socialismo raiz, estão querendo empurrar o socialismo Nutella. É isso que estamos vendo hoje, né? O que é o socialismo Nutella? Não, veja bem, hein? Olha que tem que pedir desculpa ao meu amigo do PSDB. Foi um socialista Fabiano disfarçado. Não, estou brincando. O Paulo tem credenciais liberais acima de qualquer suspeita, mas está na estratégia de se infiltrar lá. Aliás, eu sempre brinco que isso também é perigoso, porque a gente se infiltrar na máquina do poder para tornar o poder melhor é similar, é um pouco de uma brincadeira, mas é similar você se infiltrar no PCC, subir na carreira, entrar lá como estagiário, subir, chegar lá em cima e falar, agora que eu sou, não, eu tenho aqui o poder aqui na diretoria, vou parar de ser violento agora o PCC. É essa a estratégia de se infiltrar no poder. É uma brincadeira aqui com o meu amigo Paulo. Mas é claro que eu sei que você pode diminuir o tamanho do governo se você chega lá, mas se você não tiver as ideias aqui para dar o suporte para o Paulo fazer os gols que ele vem fazendo, né, como, por exemplo, no imposto sindical e outras cositas mais, na companhia aérea, poder ter 100% de participação, quando tem negócio de 30%, todos esses gols que o Paulo vem fazendo, ele não conseguiria, não é, Paulo? Se não fosse a mudança de ideias na sociedade. Ele não ia conseguir, ele ia ficar lutando, ou se conseguisse, como foi o caso do meu pai, que foi para o governo, conseguiria temporariamente. Não seria sustentável. Né? Então, o que o socialista Nutella acredita? O socialista Nutella fala assim, não, precisamos do Estado bom gestor, eficiente, Estado gigante, mais imposto, basta, vamos botar o nosso cara lá, que tem uma boa gestão, e aí, muito bem, Estado gestor, essa maravilha. Socialista Nutella. Viu, pessoal, pão com mortadela, nem com Nutella fica bom, cara. Já vou logo avisando.
não adianta botar Nutella que não vai resolver. Não acreditem nisso. Eu digo o seguinte, os caras falam, não, educação, saúde, por isso, um dos papéis do governo, vamos fazer educação, saúde universal, etc. Tem um troço que é mais importante que saúde e educação, alimentação. Sem alimentação, você não chega no dia seguinte, tá certo? Mas a alimentação não é estatal. Por que eles não propõem isso, então? Porque, pensa bem, a lógica deveria ser a mesma. Se a gente é tão importante a educação e saúde, a alimentação também. Agora, imagina se a gente adotasse a mesma solução que eles adotaram para educação e saúde, se a gente adotasse na alimentação. Vamos refletir. Qual é a ideia? Universal e gratuito. A pessoa que pedir, está lá uma teórica vaga e um troço lá. Então, imagina se na alimentação a gente fizesse o seguinte, qualquer pessoa tem que consumir 2.000 calorias diárias, então você pode chegar num supermercado ou num restaurante, demandar suas 2.000 calorias, e aí o governo reembolsa esse supermercado, tal, até, através do Sistema Único de Alimentação, o SUA. E também teria que ter uma outra agência, que é a ANA, que é a Agência Nacional de Alimentação, que é muito importante para resolver o problema da alimentação no Brasil. Então, o que vocês acham que aconteceria se a gente implementasse essa solução da educação e da saúde para a alimentação? Seria melhor? Resolveria o problema da alimentação? A gente não tem hoje, não considera que o Brasil tem um problema de alimentação justamente porque não tem o governo fazendo essas porcarias na alimentação. Se hoje morre 4 vezes mais gente de obesidade no Brasil do que de desnutrição, é porque não tem a sua e a ANAS e as outras conversas. Tá certo? Então, o que a gente tem que fazer, pessoal, aliás, essa ideia da alimentação foi testada assim, não no Brasil, mas na Venezuela. Né? E aí, faltou até papel higiênico, né? Deu cagada, literal. Né? Então, não adianta, pessoal, esse socialismo Nutella não vai resolver o problema do Brasil. A gente tem que discutir essas ideias. Se você, como nós, liberais, queremos apoiar o desamparado e o pobre, e temos que apoiar, sim, o de hoje, porque a gente não pode aceitar, como sociedade, que tenha gente vivendo abaixo do nível de dignidade. Tá certo? Isso é uma coisa, isso é um dado, e temos que resolver. Agora, se você acha que para resolver isso você precisa dar poder ao governo para ele ficar gerindo milhares de coisas, ter programas governamentais e tal, pega o Bolsa Família. O Bolsa Família, que não se baseia em entrevista da pessoa que precisa, nada disso, é só um papel que diz assim, olha aqui, ó, eu tenho um papel dizendo que eu não tenho renda, então eu mereço receber. Obviamente chega dinheiro a quem não deve, como vocês sabem, tem desvio. Não chega, provavelmente, a quem deve, porque não tem papelada lá na Amazônia, não sei o que é. É um programa governamental, gente. Esse negócio não tem, a tendência não dá certo. Imaginem se vocês tivessem a escolha de todo o dinheiro que vai para o programa social, você pudesse escolher. Ou você deixa com o governo, para ele fazer essa distribuição por você, ou você coloca na mão de uma ONG auditada, que mostre que 95% dos recursos chega na mão de quem efetivamente precisa, e já vou terminar, e não chega a quem não precisa, você provavelmente, como eu, optaria por colocar esses recursos na mão de uma ONG. Quer dizer, por quê? A responsabilidade também volta para nós. Hoje a gente tem um sistema, como é o governo vai resolver, a gente já paga todos os impostos, mas por que eu vou me preocupar tanto com o pequeno, com o pobre? Se o governo diz que vai resolver, já tira tanto dinheiro nosso. Não, a responsabilidade é nossa, pessoal. Nós que temos que resolver. Não existe esse tal de governo que vai resolver as coisas por nós, porque você sabe que não funciona. Se tivesse essa opção que eu falei, você ia querer checar, você provavelmente ia querer lá verificar, visitar, escolher um lugar onde você possa ver, ou escolher um lugar longe, etc. Mas tenderia a funcionar melhor. Então, pessoal, rejeitem socialismo Nutella, vamos lutar pelas boas ideias e acreditem que a liberdade é linda e a gente vai vencer. Obrigado. Obrigado.